Jéssica foi até a máquina de café para preparar uma porção dupla da bebida quente e forte. Hoje ela faz plantão noturno no pronto-socorro e ainda não aprendeu a dormir aos trancos e barrancos meia hora entre os atendimentos. A ágil enfermeira Elga, com quem o pronto-socorro pediátrico já passou por muitos casos difíceis em relação ao sono, brincou: "O café não cabe mais em mim. As bebidas energéticas em latas de metal brilhante, infelizmente, não ajudam. E a composição é nojenta." Quando a vida de uma criança em algum lugar de sua cidade estava no limite, oscilando à beira de um abismo, Elga sabia como se recompor de tal maneira que o médico ficava pasmo. "Nervos de ferro, caráter de ferro", lembrei-me de uma frase da minha juventude, seja de um desenho animado ou de alguma música. Por conta própria, ela acrescentou mentalmente um coração enorme, que conseguiu conter o amor pelo mundo inteiro. Após cada retorno de uma ligação, Elga e seu motorista Greg adormeciam assim que suas cabeças tocavam os travesseiros dos sofás do banheiro. Mas a mais velha da brigada, Jéssica, sempre permaneceu em plena prontidão para o combate. Jéssica abraçou a xícara ainda fumegante com as duas mãos, cheirou alegremente seu cheiro preferido e pensou com prazer: "Volto para casa depois do meu turno, não preciso cozinhar nada, tem algumas costeletas e tem o resto da comida de ontem, purê de batata na geladeira. Meu marido, bem, saiu em viagem de negócios esta manhã. Liberdade por 3 dias à frente." A mulher esticou as pernas sobre a mesinha de centro e olhou para suas assistentes. Eles cochilaram ao som do zumbido pacífico do sistema dividido. O verão deste ano foi quente. O aparelho funcionava há dias seguidos, como se tivesse explodido. "Onde você conseguiu seus poderes mecânicos?" Greg estava roncando serenamente durante o sono. Homem saudável, com 2 metros de altura, passou por pontos críticos enquanto cumpria contrato. Depois de ser ferido, ele perdeu a esposa fictícia, que não queria ver dentro de casa uma aberração com uma cicatriz em toda a bochecha. Na presença de uma enfermeira indisciplinada, o experiente Greg se transformava em um cordeiro tímido e balia quando ela lhe fazia perguntas. Cobertos de manchas vermelhas se entrarem em contato involuntariamente. Jéssica, sorrindo, lembrou como seu bem, há quase 20 anos, andava ao seu redor em círculos interessados, abordou-a no parque, onde ela estava estudando latim em um dia de primavera, para não ser reprovada no exame do Instituto Médico. "Posso sentar? O lugar do banco ao seu lado está livre?" A bela Jéssica de cabelos louros lançou seus olhos verde-acinzentados para ele e moveu sua pasta grossa com livros para mais perto dela. "Por que você não gostou das lojas vizinhas? Veja quantos lugares aqui não estão ocupados." "Sempre gostei desta loja à sombra do castanheiro. Eu venho aqui com frequência", murmurou o corpulento bem e foi embora com todas as suas manchas. "Então meus argumentos se esgotaram. Eu diverti você, garota. Vamos nos conhecer, certo? Vejo que é improvável que você tome a iniciativa sozinho." Jéssica tocou levemente a mão dele com a ponta dos dedos e se apresentou ao cara que enxugava febrilmente o suor das palmas. Ben sorriu feliz e disse: "Eu também gostaria de ganhar o direito de chamá-lo de amigo. Por que na nossa idade todas essas reverências e cerimônias?" Naquele dia, Jéssica teve que correr para o dormitório para poder ficar lúcida para a prova de latim de amanhã. Ela e Ben concordaram que ele esperaria por ela perto do instituto. Se passarem no exame, irão saborear sorvetes e bolos em uma confeitaria da avenida. A luz vermelha no painel de controle da subestação de ambulâncias acendeu. O despachante gravava rapidamente algo na tela do computador, ao mesmo tempo em que fazia anotações no diário de trabalho. "A equipe está saindo. Já adicionei o endereço de Greg ao aplicativo. Se apresse. Casa na periferia da cidade. O bebê está sufocando. Os pais não conseguem compreender as razões do ataque repentino." Vestindo rapidamente seu uniforme médico, Elga já descia correndo as escadas do 2º andar. Jéssica pegou sua mala, ela ainda conseguiu colocar sua pasta com arquivos ao lado. "Não vamos perder tempo. Tenho a sensação de que este será um evento extraordinário." Correndo rapidamente para dentro do carro já estacionado, o simpático trio,
liderado por Jessica, partiu. A cidade noturna esfriava lentamente devido à névoa quente do dia. Até parecia a Greg que às vezes o asfalto derretia sob as rodas do carro velho, mas não dava tempo para pensar nisso, ele corria com cuidado e rapidez. Se a estrada continuar tão deserta, eles chegarão lá em cerca de 1 hora. Jessica, sentada ao lado do motorista, pensou, Helga e Greg deveriam estar sentados ao lado dele a esta hora. Enquanto Greg dirigia o carro em alta velocidade, Helga se entregava a pensamentos tristes no compartimento traseiro do carro. Ela tem 30 anos de vida, não dos mais fáceis em termos de preenchimento. Órfã desde a 3ª série da escola. A família dela era aquele caso raro em que o pai da família desaparecia de casa numa bela noite de outono. E tudo começou com o fato de sua mãe se apaixonar por um jovem colega-chefe e ir até os confins do mundo por ele. É realmente tão difícil ir para o outro lado do país, para o deserto, como gerente de produção de um restaurante recém-inaugurado durante 5 anos. Este não é o limite da geografia. Depois de um ato tão traiçoeiro de sua esposa, o pai de Helga enlouqueceu e caminhou metodicamente pelo apartamento, procurando cuidadosamente por qualquer imagem de sua esposa. Ele rasgou em pedaços as fotos de casamento que estavam em uma moldura na cômoda e na parede atrás do vidro, destruiu vestígios da mãe da pequena Helga no banheiro quando ele acidentalmente varreu da prateleira um frasco de perfume esquecido por sua esposa. Ele caiu com um barulho lamentável no chão de ladrilhos. E o homem continuou de pé e pisoteou os fragmentos com os pés, como se pisoteasse os restos do seu amor. O banheiro ficou com o cheiro da minha mãe por muito tempo depois. Helga tinha apenas 10 anos naquela época. Ela ainda não conseguia entender por que ela era má se a mãe a deixou com o pai sem nem mesmo se despedir. A palavra amor era desconhecida para ela. Seus pais não demonstraram nenhuma inclinação particularmente romântica, eles eram reservados e profissionais um com o outro. Mais tarde, analisando sua infância, ou melhor, o que dela lembrava, Helga prometeu a si mesma não repetir os erros dos pais. O pai da menina ensurdeceu sua melancolia de uma forma bastante singular. Ele não bebeu, mas mergulhou de cabeça no trabalho. Um homem abandonado pela esposa trabalhava como encanador. Ele era um mestre tão grande que as pessoas fariam fila para vê-lo dentro de alguns meses se precisassem instalar uma banheira ou vaso sanitário caro em um apartamento de elite. Nenhum único lado luxuoso foi arranhado. Ninguém ao redor sabia que o encanador milagroso havia se proposto a grandiosa tarefa de ganhar um dinheiro fabuloso, voando para sua esposa em outra cidade, provando que ele era o único homem que ela amava, de quem ela não fugia. Em uma linda caixa de lata de nogueira, o mestre coletou notas de vários valores, nunca se permitindo gastar alguns rublos em cerveja. A mochila cresceu, tornou-se espessa e aqueceu agradavelmente minhas mãos com seu peso. Nessa época, o sujeito dos seus sonhos lá, no norte, encontrando-se em um ambiente desconhecido, não conseguia lidar com a realidade fria. A tragédia foi tão banal que os vizinhos, recém-chegados do restaurante, só balançaram a cabeça ao saber que ela decidiu caminhar alguns quarteirões para casa sem carro da empresa durante uma forte nevasca e se perdeu. No cativeiro da neve, depois de apenas alguns passos, os flocos de neve não desceram suavemente do céu, como ela estava acostumada. Eles desceram em um bando escuro, gelado e penetrante de grandes aves de rapina. Sua boca e nariz estavam doloridos, ela não conseguia respirar. Foi como se o inverno fatal tivesse me atingido com uma vara nos joelhos. Ela afundou impotente em um monte de neve. Não havia forças para gritar ou pedir ajuda. 1 hora depois, o marido, que começou a se preocupar, não encontrou o amigo em casa e organizou uma busca. Quando a mulher foi encontrada, ela ainda estava viva. Ela saiu no hospital, mais tarde, tranquilamente. O órgão do sul não conseguiu lidar com a pneumonia. Então Helga ficou meio órfã. Mas eles souberam do que aconteceu muito mais tarde. Uma história de crime com o próprio pai de Helga poderia facilmente se tornar o enredo de uma história de detetive. Após a fuga repentina de sua esposa, ele trabalhou durante 1 ano como um homem possuído e finalmente economizou a quantia que lhe pareceu um argumento convincente para trazer sua esposa para casa.
Mas azar, não houve fuga da cidade deles para terras distantes. Tivemos que primeiro chegar de trem a um aeroporto maior. Os companheiros de viagem no compartimento pareciam-lhe caras legais. Eles têm conhaque francês de elite na bolsa. Ele não conseguia nem pronunciar seu nome com clareza. Ele tem tortas. Da padaria ao lado de casa, alguns de seus limões suculentos favoritos, uma barra de chocolate. O pai de Helga tinha uma notória queda por doces. Tivemos um jantar farto. Ele nem percebeu que havia flutuado em algum lugar. Ele começou a pensar lentamente, completamente relaxado, e começou a contar a história de sua vida para novos amigos. Até lágrimas traiçoeiras brotaram dos meus olhos. Quando seus vizinhos o convidaram para jogar vários jogos de um tolo trivial, ele nem suspeitou que só tinha segurado essas cartas de jogo em suas mãos, não mais do que uma dúzia de vezes em sua vida. Portanto, ele reagiu positivamente à oferta de jogar por dinheiro. $2 é uma quantia ridícula. Então, mais para a coragem. Diante dos olhos do infeliz viajante, giravam fotos de papel com elgas e damas, como num truque místico. Basta ter tempo para descobrir o que jogar na mesa mais uma vez com um leque de retratos coloridos. Padre Helga perdeu os primeiros 1000 amigos alegres por puro interesse, para uma viagem tranquila. Eu não conseguia nem entender como esse valor aumentou 100 vezes em apenas uma hora. A cabeça era uma espécie de ferro fundido, os olhos eram cegos. Por alguma razão eu realmente queria dormir. Ele adormeceu. Depois houve silêncio e escuridão. Por alguma razão, teve a impressão de que não estava mais sentado em um compartimento em uma cama confortavelmente colocada por um condutor atencioso, mas balançando junto com a carruagem em algum espaço estreito de metal. Um som agudo de algo metálico, um vento frio, gotas molhadas de chuva rara no rosto. Voou. O corpo do pai de Helga foi encontrado algumas semanas depois, na densa vegetação à beira da estrada, quase por acidente, entre 2 assentamentos próximos à linha férrea. Nesses locais, até mesmo os catadores de cogumelos e os residentes de verão apareciam extremamente raramente. E então o casal apaixonado foi carregado para o cinturão da floresta. Chegamos de bicicleta, ficamos sozinhos, sem olhares indiscretos. Já estávamos nos preparando para voltar para casa e para a aldeia. Um pano vermelho no meio dos arbustos chamou minha atenção, e era uma bolsa esportiva colorida. Depois houve um longo processo de apuração da identidade do falecido e busca de parentes. Foi então que descobriu-se que a mãe de Helga também não estava mais viva. Para onde foi o dinheiro destinado à restauração do casal, como o homem foi parar perto dos trilhos da ferrovia, ninguém nunca descobriu. Havia um homem e ele morreu em vão. Helga, deixada aos cuidados de vizinhos compassivos durante a partida do pai, foi enviada pelas autoridades tutelares para um orfanato. E há novos muros, nova vida. Ela era uma garota sociável. Outras crianças em instituições governamentais ficam isoladas. Pelo contrário, ela parecia se abrir com seus colegas e professores nos estudos e em todas as atividades. A animada Helga, com cabelos castanhos claros e olhos castanhos, estava à frente do resto. As disciplinas favoritas são biologia e química. Hobbies, participação em uma série de produções teatrais, competições esportivas, caminhadas. Entre as meninas não havia irmã melhor. Durante uma de suas viagens de treinamento, a colega Helga bateu com o pé em um prego enferrujado. Lugar ruim, ferida ruim. Até o professor de educação física e o jovem professor ficam perplexos. Era mais de 1 quilômetro a pé até o acampamento. O sangue escorria do buraco da fonte, e escarlate, fervendo. Durante vários segundos, Helga e os outros examinaram o ferimento. Aí não souberam nem dizer como a destemida menina fez um torniquete acima da superfície machucada com uma espécie de corda que veio sabe Deus de onde, e até gritou: "E anote a hora em que você tricotou e uma nota. Venha aqui rapidamente." Ela rasgou a camisa branca de algodão que usava em bandagens improvisadas. Pouco depois, já recuperado do choque, o professor de educação física já colocava o paletó nos ombros da menina, que ficou apenas com uma blusa fina. Os rapazes,
com a ajuda de 2 alunos, construíram uma espécie de maca com galhos de árvores. O cara quase não conseguia andar sozinho, mancava e estremecia com Helga. Já no orfanato, no consultório médico de internação, o médico, após a saída da ambulância, disse: "E agora ouvi elogios dos médicos porque os primeiros socorros foram prestados com tanta habilidade. Mas era você quem deveria ter cantado a ode, não eu, o velho idiota. Não verifiquei antes da caminhada se o kit de primeiros socorros estava mal abastecido. Que vergonha para minha cabeça grisalha. Onde você conseguiu esse conhecimento profissional?" Helga riu e respondeu: "Não sei. Em primeiro lugar, adoro filmes e séries de TV sobre médicos. Em segundo lugar, é como se alguém estivesse sentado dentro de mim e me dizendo como fazer certo. Foi assim que aconteceu." Nem é preciso dizer que Helga escolheu sua futura profissão não pela necessidade de estudos obrigatórios em algum lugar depois do orfanato, mas por um grande amor sincero. Gazelle com uma equipe de médicos se esforçou para subir uma pequena subida no final da rua e parou em uma casa na rua Pechatnaya, 10. Jéssica pegou a mala com um movimento hábil e caminhou rapidamente até ao portão. Depois de parar por alguns segundos, Helga já estava atrás dela e, como sempre, cobrindo seu traseiro. Um velho sino de cobre podia ser visto no portão de madeira. E Jéssica pensou: alguma espécie de raridade, provavelmente não funciona há muito tempo. Mas o sino não falhou e encheu com sua voz a rua vazia no silêncio agonizante. Passos confiantes foram ouvidos atrás do portão e no momento seguinte ele se abriu. Cena silenciosa. Os espectadores podem se levantar e saudar a área circundante com aplausos fortes e prolongados. Parado na frente de Jéssica estava seu marido Ben, que havia partido em viagem de negócios pela manhã. Ao ver a esposa, o marido, gaguejando, disse em voz alta: "Por favor, entre. A menina está em casa, no quarto dos fundos." Jéssica e Helga correram para casa. Martelos de ferro soaram na cabeça do primeiro. Todas as perguntas mais tarde. Agora é só a garota e sua vida. Mas o que tudo isso significa? De onde Ben é? O que o conecta com essa garotinha? O camarim tinha um cheiro assustador de velas empoeiradas empilhadas perto da porta da frente. O que me chamou a atenção foi um desleixo geral, que claramente reina aqui o tempo todo. A sala seguinte encheu-se dos aromas da sopa de ontem, que já tinha passado em mais de uma prova, biscoitos e um pouco de canela. A pequena paciente estava deitada em um pequeno sofá e, mais longe, ao lado dela, uma jovem de aparência um tanto exótica corria. Ao ver a mamãe, Jéssica ficou realmente um pouco confusa. Dreadlocks de cabelo da cor fúcsia ácida, olhos fortemente delineados de preto. Abaixo estão jeans com enormes fendas da moda nos joelhos, acima está uma camiseta disforme com um padrão estranho. O pensamento novamente começou a voar em sua cabeça como um pássaro indefeso: o que Ben, um amante da limpeza imaculada e do estilo clássico de roupas, estava fazendo aqui? Por definição, ele não pode estar aqui. Mas ele fica ao lado dela e olha para ela com olhos lamentáveis e como um cachorro doente. Helga sentiu o absurdo da situação e ordenou em voz alta: "Afastem-se todos. Deixe o médico examinar a garota. E você, mamãe, conte-nos rapidamente o que como." O bebê deitado no travesseiro parecia tão parecido com Ben que o coração de Jéssica quase parou. Com certeza perdeu alguns acertos. Ficou claro que a laringe estava afetada por dor de garganta e inchaço. A garota mal conseguia respirar. Existem vestígios de urticária no rosto. O bebê involuntariamente puxou a mão em direção aos pontos desagradáveis, tentando arranhá-los. Surpreendentemente, Ben decidiu responder às perguntas dos médicos, fazendo como se uma banheira de água gelada tivesse sido derramada em Jéssica. Sim, e foi como se ele tivesse imediatamente entrado com a cabeça em uma piscina. "Minha filha e eu fomos ao circo hoje. Há uma apresentação itinerante com pequenos artistas. Pony, nossa garota está delirando sobre cavalos." Na segunda parte, quando o show acabava de começar, Alien começou a tossir. E então seu rosto começou a ficar vermelho diante de seus olhos. Imediatamente percebi que algo estava errado.
Fomos ao posto de primeiros socorros do circo, onde nossa filha recebeu algum tipo de anti-histamínico. O tumor desapareceu instantaneamente e voltamos para casa. Em casa. No começo estava tudo bem, e então Alien começou a sibilar. Encontrei serragem do picadeiro do circo nas mãos dela. Acontece que quando um dos cavalos pôneis estava andando em círculos com ela durante o intervalo, ela pegou um punhado de pedaços de madeira cortados no chão e continuou cheirando-os para lembrar como seu cavalo era bonito. Presumo que seja uma alergia grave. Jéssica ouviu seu monólogo e não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Minha filha e eu fomos para casa. Quem é bem falando sobre todas essas palavras? Como isso pode ser? Em algum momento, círculos de arco-íris nadaram diante de seus olhos. Ela encontrou o olhar de Helga e entendeu, o médico estava se sentindo mal, Jéssica estava prestes a desmaiar bem no meio daquele quarto pequeno e abafado. Claro, Helga conhecia o marido da chefe. Sem dúvida, ela percebeu que seu médico supervisor nada sabia sobre o fato de seu marido ter um filho paralelo. Com um movimento decisivo, a enfermeira sentou Jéssica em uma cadeira, acenou com a amônia na frente do nariz e disse apenas algumas palavras. Suspeita de edema de Kink, vamos levá-la ao hospital. A condição é grave. Não importa como o broncoespasmo comece. A adrenalina nos dará tempo. Após as injeções, o rosto de Alien começou a voltar à cor normal. Vá lá fora, peça ao nosso motorista para lhe entregar uma maca. Vamos transportar a menina para o hospital. Devemos tentar evitar a intubação. Eu não gostaria de inserir um tubo na traqueia de um bebê assim. Jéssica agiu como um robô e acordou automaticamente quando ela e Ben estavam dirigindo o carro, sentados dos dois lados da garota. A respiração de Alena ainda estava interrompida, mas havia se estabilizado visivelmente. Ben não tirou os olhos preocupados da criança, cheios de melancolia. Mas Jéssica se lembrou de outra coisa. Após o primeiro encontro, quando ela passou com sucesso no exame de latim, o relacionamento deles se desenvolveu rapidamente. Uma semana depois, eles não conseguiam viver nem um dia um sem o outro. Os pais de ambos os lados gostaram incondicionalmente. Depois do 4º ano, nos casamos e nos mudamos para o apartamento da minha avó. A velha animada correu para sua irmã mais nova na aldeia, onde começou a cultivar flores com entusiasmo. Não havia como atraí-la para a cidade agora. Jéssica e Ben viviam em perfeita harmonia. Então, para brigar ou começar a resolver alguma coisa, não é sobre eles. Sempre a total unanimidade em tudo. Strong Ben trabalhou como treinador de natação em uma escola de esportes infantis. Jéssica se formou com sucesso na faculdade de medicina e estava se preparando para a residência. Mas ela não conseguiu escolher uma especialização para si, brincou, e eu me vejo como oftalmologista. O destino a forçou a fazer uma escolha. Depois de defender minha tese, como se fosse uma ordem de cima, agora você pode. Jéssica engravidou. 9 meses depois, nasceu outro filho forte, Anthony. Seu bebê, seu amor e sua alegria. Ele se desenvolveu conforme o esperado, como costumava brincar o feliz chefe da família. É hora de sentar, ele sentou-se com confiança, é hora de andar, ele pisou forte. Jéssica desistiu um pouco dos remédios naquela época. Sempre quis passar mais tempo com meu filho. Era como se a intuição me dissesse, e nem tudo ficaria tão despreocupado por muito tempo. Os problemas chegaram à sua próspera família quando Anthony tinha 3 anos. O mentor de Jéssica, que sempre diz à jovem que ela tem habilidade na medicina, deu a entender que mais 6 meses ela não seria mais bem-vinda em nenhuma instituição médica. Esta profissão é apreciada por quem não se distrai consigo mesmo e está em constante aperfeiçoamento. Antes mesmo disso, ao saber que em breve seria mãe, Jéssica mudou abruptamente seus planos com a escolha da direção de qualificação. Ela nomeou as crianças menores, bebês e recém-nascidos como futuros pacientes. Resolvi ser neonatologista, estudei escrupulosamente todo tipo de patologias em bebês que mal nasceram e desapareci na unidade de terapia intensiva pediátrica. E então seu ardor diminuiu.
Seu filho ocupou todos os seus pensamentos e tempo. Para retornar ao ramo da medicina que escolheu, Jéssica precisou mergulhar no meio da atualidade do departamento, onde foi encontrada uma vaga para ela como pediatra novata. O grande Anthony foi para o jardim de infância. Ben continuou seus estudos com seus alunos na seção de esportes. Tudo na família fluía de acordo com o rumo pretendido. Alguns meses depois, a professora do jardim de infância pediu à mulher que passasse pela sala de aula depois do trabalho. Aqui ela expressou suas observações e preocupações à mãe do menino, mas primeiro perguntou: "Você notou algo estranho em seu filho ultimamente?" Jéssica ergueu as sobrancelhas surpresa e arregalou os olhos surpresos. "Meu marido e eu trabalhamos muito e vemos nosso filho com mais frequência à noite. Mas ele parece saudável." "Alegre, o que exatamente te alarmou?" "Estávamos nos preparando para a matinê do grupo. Todas as danças folclóricas das crianças deram certo. Anthony, depois de dar mais uma volta pela sala de música com seu pequeno companheiro, sentou-se de repente na cadeira alta das crianças. Na época não dei muita importância a isso, mas seu filho começou a parar de andar cada vez com mais frequência. Começou a me parecer que naquele momento seus lábios estavam ficando azuis. Ontem fizemos um exame preventivo pelo pediatra local do nosso hospital distrital. Ela aconselhou mostrar o menino a um cardiologista pediátrico. Eu também sou médico, também pediatra. Eu não conseguia ver nada sobre meu filho. Vesco, respondeu a professora Jéssica. E pensei comigo mesmo, ou poderia? Sem demora, no dia seguinte ela levou Anthony ao seu departamento de origem. O veredicto dos médicos foi surpreendente, e seu filho tem uma versão rara de doença cardíaca, que geralmente só aparece aos 3 ou 4 anos de idade. A única saída é uma operação urgente, caso contrário ele não viverá nem 6 meses. Sua condição piorará a cada dia. Em nossa cidade, uma intervenção cirúrgica tão complexa é impossível. A experiência na realização de operações semelhantes já foi adquirida em outras cidades maiores. Uma cirurgia cardíaca na Alemanha, Suíça ou Israel também seria boa neste caso. Jéssica e Anthony voltaram para casa com passos lentos. Parecia-lhe que agora seu filho se sentiria mal e seu coração não aguentaria. Ben saiu correndo da escola de esportes assim que ela ligou. E ela estudou livros didáticos, notas, literatura médica. Descobriu-se que, no caso deles, um resultado favorável e letal seria provavelmente de 50 a 50. Onde procurar esse ponto de equilíbrio? O que faria a oscilação virar na direção certa? O custo de uma operação rara e complexa revelou-se fabuloso. O tempo passou, Jéssica e Ben não conseguiram arrecadar a quantia necessária. Mesmo vender o antigo apartamento da minha avó com a permissão dela e mudar para um apartamento de um cômodo na periferia não igualou a balança. Quando uma das fundações de caridade interveio em um caso aparentemente sem esperança, tudo parou. Por fim, a operação e o tratamento foram pagos, as passagens para Elgatsu foram compradas e as coisas foram embaladas. Anthony morreu na mesa de operação. O swing não queria se inclinar na direção positiva da felicidade e do bem-estar de sua família. Não houve negligência, não houve erro médico, não houve condições prévias graves além da doença mais grave. Jéssica, como médica e pediatra, entendeu tudo isso perfeitamente. Mas seu coração congelou no momento em que o cirurgião saiu da sala de cirurgia e abriu as mãos sem palavras. Ela e o marido entenderam tudo de uma vez. Nem um grito, nem um suspiro. Eles apenas apertaram o abraço, no qual pareciam ficar o tempo todo enquanto tentavam salvar o filho sob o brilho frio das fortes lâmpadas fluorescentes. Voltamos para casa, arrasados. Jéssica continuou dizendo, e a culpa é do tempo. Sentimos falta dele. Enquanto eles tentavam arrecadar dinheiro para a operação. Se tivéssemos chegado mais cedo, tudo estaria bem. Depois fui para cursos de reciclagem para pediatras em medicina de emergência. Tornou-se importante para ela ter tempo para salvar pelo menos o filho de outra pessoa. Então ela disse pela primeira vez ao marido seu lema: somos sempre responsáveis por tudo.
Algumas pessoas simplesmente passam pela vida sem perceber. 2 anos após a morte de Anthony, Ben começou a conversar com Jessica sobre ter um segundo filho. Ela mesma não conseguia explicar por que seus sentimentos eram agora assim. Ela não queria dar à luz novamente, não queria ter outro filho. De agora em diante, ela queria dedicar todos os seus esforços, habilidades apenas às crianças que estavam com problemas, doentes, feridas, mas não às suas. Ben se resignou. Ele não iniciou mais conversas sobre esse assunto, não deu dicas. Estava por perto. Seu no quadro, querido Belga. E agora? Eles cavalgaram lado a lado ao lado de sua filha, de uma garota incompreensível. Jessica nem queria ligar para a mãe mentalmente. Em um distante dia de junho, quando Ben caminhava pelo beco do parque local, nunca lhe ocorreu que o destino o esperava em um dos bancos na forma de uma garota com luxuosos olhos verde acinzentados, uma encantadora que não tinha igual em todo o mundo. Uma pessoa bonita, ao ponto do estupor, em seu entendimento masculino, passou uma caneta esferográfica sobre os lábios que sussurravam intensamente, enrolou uma grossa mecha de cabelo no dedo, torceu o nariz, mastigou um sanduíche de salsicha, engoliu com algum tipo de bebida em uma garrafa de plástico e folheou as páginas novamente. Além disso, ela fez tudo isso ao mesmo tempo, sem se confundir na sequência de ações. Ben congelou e, por mais pretensioso que possa parecer, morreu. Apaixonei-me à primeira vista. Seus pés o levaram até o banco e a própria garota. E então ele ficou um pouco confuso, então deixou escapar a primeira coisa que lhe veio à mente, e ela revelou-se falante e se ofereceu para conhecê-la. Ela não se recusou a ir com ele ao café no dia seguinte. Em qualquer história de amor familiar existem 2 faces, 2 participantes, 2 heróis. Se alguém escrevesse as memórias de Ben e Jessica, haveria 2 histórias semelhantes no papel. Eles perceberam que amam e querem ficar juntos. Eles eram próximos, amigáveis e se entendiam. Eles queriam, esperaram e então criaram Anthony juntos. Tudo é igual, tudo é comum. Tudo está pela metade. Juntos enfrentamos um infortúnio sem igual. O filho foi embora, eles ficaram. Não é de acordo com as leis da natureza que os mais velhos sobrevivem aos mais jovens. Ben queria fanaticamente outro filho, mas Jessica encerrou o assunto, talvez para sempre. Em sua escola de esportes, ele preparava os alunos para as competições com tanto afinco que 2 deles primeiro conquistaram prata e ouro nas competições municipais, depois se destacaram como os primeiros do distrito e alcançaram a esfera federal. Como se viessem de uma cornucópia, choviam convites para competições em todo o país para a mãe. O treinador principal deu mesmo a entender que a sua participação no campeonato da Taça Nacional não está descartada. Jessica mal percebeu agora suas intermináveis viagens em diversas viagens de negócios. Jane estava convencida de que seu marido não procuraria aventuras paralelas. Eles permaneceram incondicionalmente as pessoas mais próximas que não foram poupadas pela dor. Cada um deles escapou das memórias à sua maneira. Aquela viagem ao tentador e pitoresco resort, que estava a todo vapor se preparando para os próximos jogos esportivos, foi um tanto incomum desde o início. Ainda faltava 1 ano e meio para que as icônicas competições de escala mundial acontecessem. A construção estava a todo vapor em toda a cidade. O treinador e a sua equipe até experimentaram um novo hotel e café destinado a hóspedes estrangeiros. Tendo vencido, todos voltaram para casa felizes. Devido ao grande número de visitantes, os documentos de viagem tornaram-se escassos. O treinador foi obrigado a comprar uma passagem para o vagão-leito. Num compartimento para 2, descobriu-se que sua vizinha era uma menina que, como mais tarde se descobriu, era pintora. Ela estava indo para a cidade dele nas férias. Eles também compraram uma passagem para ela no último minuto. Nariz arrebitado, tem olhos azuis, e o fato de Deus ser um pouco desprovido de inteligência, balbucia algum tipo de bobagem o tempo todo, então isso não importa para Ben. Constituição atlética, bem constituída, musculosa, com um olhar sério e curioso. As mulheres sempre gostaram dele, mas isso não lhe interessava nem um pouco.
Ele era apegado à sua casa e prestava pouca atenção às outras jovens, mesmo que elas lhe demonstrassem atenção inequívoca. A garota no compartimento era 10 anos mais nova que ele. Quando ele entrou, ela mastigava com entusiasmo um pãozinho, acompanhando-o com cola. Ela acenou com a cabeça em saudação e se apresentou. Alice. Estou saindo de férias, trabalhei 9 meses, quase sem folga. Pintor em sites. Foram reservadas 2 semanas inteiras para descanso. Você está sentado, congelado como um pilar? Ainda temos quase um dia para estar aqui. Ben sentou-se na segunda prateleira. O trem partiu pacificamente. Uma bela estação ferroviária flutuava do lado de fora da janela. Após 10 minutos, seus meninos vieram visitá-lo e imediatamente começaram a incomodar o treinador por todos os lados. Chefe, talvez possamos trocar de lugar? Essa garota está vindo com você. Foi fácil com Alice. Ela não flertou com ele. Ela ofereceu comida, pegou um de seus sanduíches, foi até o condutor buscar café para os dois e acenou para que ele se afastasse. Já tenho 23 anos. Pareço uma colegial devido à minha baixa estatura. E já sou uma senhora cansada. O trem de passageiros deslizou suavemente ao longo dos trilhos lisos. O dia fora da janela deu lugar a uma longa noite negra com raros brilhos de estrelas no céu. Ben e Alice discutiram as últimas estreias de Hollywood, a moral, as estrelas do show business, a beleza da natureza e depois contaram languidamente algumas piadas. Daqueles que podemos lembrar. Então eles decidiram ir para a cama. Ben começou a ler um pouco alguns jornais ferroviários. Ambos, sem dizer uma palavra, deitaram-se de lado, de costas para o companheiro de viagem, e fingiram adormecer intensamente. Depois de meia hora de tormento, Ben cochilou. E ele acordou com mãos massageando seus ombros. Não tenha medo, corajoso treinador, você é muito brutal, muito difícil de resistir. Ben puxou a prateleira, levantou-se abruptamente e virou-se para Tânia. O que você está fazendo, companheiro de viagem? Eu te disse que sou casado. E dentro dele a excitação de um predador já havia ganhado vida. Alice imediatamente percebeu a mudança no humor dele. Bem, então o que aconteceu aconteceu. Quase não nos falamos pela manhã. Mesmo a ousada Alice daquela noite não ergueu os olhos para Ben mais uma vez, como se estivesse com vergonha. Em sua cidade, eles se dispersaram em diferentes direções da plataforma. Suas lembranças daquela noite eram estranhas. Por alguma razão, ele nem considerou esse incidente uma traição à esposa. E então o inesperado aconteceu, em meados do outono. Ben, como sempre, estava trancando a porta do vestiário masculino quando um segurança o chamou do corredor inferior. Ben, tem uma garota aqui procurando por você. Descendo as escadas, Ben, para sua grande surpresa, viu seu companheiro de viagem do trem na soleira da escola de esportes infantil. Ela o convidou a passar com um aceno de cabeça e disse com os dentes cerrados: quantos parceiros eu tive, mas engravidar assim depois de 1 minuto, isso nunca aconteceu antes. Ouça, treinador, os abortos são caros hoje em dia. Você terá que me ajudar com dinheiro. Ben não conseguia acreditar no que ouvia. Ele pode se tornar pai novamente. Ele pode ter um filho ou filha. Ele daria a metade de sua vida por tal oportunidade. Agarrando rapidamente Alice pelo cotovelo, ele arrastou pela esquina do prédio até o campo de esportes de verão. Lá ele me sentou no pódio perto do estádio de futebol e disse em alto e bom som: você vai dar à luz esse filho para mim, e eu estarei ao lado do seu marido. Nem espere prejudicar o bebê de alguma forma. Você vai se arrepender. Alice resistiu a essa saída de sua situação interessante e gritou desesperadamente para ele: então quem é você para que eu desperdice minha juventude e vida com sua prole? Encontrei uma mãe substituta, de graça, e então talvez alguém me peça em casamento e eu serei seu apêndice. Eles sentaram-se novamente à mesa de negociações e discutiram os termos.
Ben ajuda Alice financeiramente em tudo e vem até ela a qualquer momento mediante solicitação. Eles decidirão o destino da criança após seu nascimento. Em resposta, ela leva um estilo de vida saudável durante os 7 meses restantes e não faz nada que possa prejudicar o feto. Eles descobriram que seriam pais de uma menina após outro ultrassom. Alice de repente ficou mais gentil, eu não queria um menino, mas aqui está uma menina. Ainda vou pensar se devo guardá-lo para mim ou entregá-lo a você, pai, como presente. Você já fez sua esposa feliz? Ben olhou para ela e pensou, como pude estar tão fraco no trem? Estar ao lado de uma mulher assim por várias horas. Ele se preparava constantemente para uma conversa com Jessica, queria contar tudo a ela, pedir desculpas, mas não ousou e adiou a explicação para o futuro. Deixe a menina nascer, e então ele com certeza confessará tudo para a mulher que ama. Alien nasceu rapidamente, insaudável, sem nenhuma anormalidade. 5 dias depois, Ben já estava buscando Alice no hospital. O animado pintor era surpreendentemente atencioso e atencioso. Ou o instinto maternal despertou, ou foi o fato da menina ser bonita, quieta, calma, como se sentisse que havia algum tipo de regularidade no seu nascimento. Papai e mamãe não moram juntos. Não há família próxima a ela que seja normal no sentido geralmente aceito. 3 meses após o nascimento da filha, Ben convidou Alice a redigir os papéis da adoção e depois entregar o bebê a ele, para que a mulher ficasse novamente livre de quaisquer obrigações. A recusa foi inesperadamente dura. Além disso, Alice insistiu para que ele não contasse nada à esposa. Caso contrário, ela morrerá. No início, Ben ficou em dúvida e quis envolver advogados para reconquistar a filha, e ficou atento para saber se Alice estava tratando bem a menina. Não havia nada do que reclamar. O mestre de seu negócio de pintura conseguiu até economizar dinheiro suficiente para uma criança. Então também não havia como pegá-la com um gancho de material. O tempo passou. Ben estava acostumado a fazer visitas à sua segunda casa, onde a filha invariavelmente o cumprimentava com gritos de alegria. Às vezes caminhavam juntos, às vezes até almoçavam ou jantavam, como pais, mães e filhas já crescidos. Jessica desaparecia fanaticamente do trabalho, fazia turnos extras e não prestava a menor atenção às ausências do marido. Mas se em raras horas se encontravam em casa juntos, ela era quase a mesma, e gentil, carinhosa, atenciosa. A ambulância diminuiu a velocidade perto do pronto-socorro do hospital infantil da cidade. Um momento depois, 2 auxiliares já carregavam uma maca com Alien para a sala de exames. Os médicos começaram a se agitar, garantindo imediatamente a todos que a vida da menina não estava em perigo. A missão da Brigada Jéssica acabou. A menina foi transportada sem incidentes. Ben ficou com sua filha. Jéssica teve que voltar para a subestação de ambulâncias. Mais tarde, à noite, seu marido lhe contará honestamente tudo sobre aqueles acontecimentos antigos no trem. Jéssica já deve ter se acalmado a essa altura, surpresa por não considerar o breve caso do marido um crime contra a família. Ela parecia sentir toda a ganância de Ben por essa garota, na qual seu sonho de ter um filho estava incorporado. As pessoas têm destinos diferentes, e o céu ajuda de diferentes maneiras a encontrar a felicidade da paternidade. Então tudo começou a parecer interessante para eles. Jéssica aconselhou o marido qual boneca comprar para a alta da menina, comprou doces, presentes de aniversário e ano novo para ela. Só perguntei uma vez. Ben, por que sua mãe parece tão estranha? Ben explicou que tais metamorfoses com o aparecimento de Alice começaram a ocorrer recentemente. Nenhum deles tinha ideia do que os dreadlocks rosa em seu cabelo e seus maneirismos levariam para a mãe de Alina. Acontece que Alice se apaixonou pelo novo pintor da equipe. O homem se autodenominava um artista nômade livre, nos intervalos pintava retratos dela na parede e depois os pintava com uma camada de tinta colorida. Alice deu a si mesma dreadlocks iguais aos dele. Ele recomendou a sombra. A artista livre não pediu encontro, não olhou languidamente nos olhos dela, não a encheu de presentes e nem sequer sugeriu se aproximar de algum lugar isolado do canteiro de obras.
Ele atraiu com seu espírito boêmio, um charme que era visível até mesmo através dos lindos buracos em seu jeans. Refinamento e aristocracia, deslizando em cada gesto e movimento, giram sua cabeça. Que vento trouxe esse gênio não reconhecido ao canteiro de obras? Alice não se perguntou. Eu só queria ter certeza de que o cara não desapareceu. Agora ela se tornou mais parecida com seu ídolo em tudo, ela se vestia como seu ídolo talentoso, fumava cigarros longos e finos como seu deus, jantava como seu príncipe, no almoço, pãezinhos e wasabi, no jantar, uma taça de vinho italiano e queijo azul de elite. Ela prestava cada vez menos atenção a Lena, fingindo que ainda era uma mãe ideal apenas quando bem aparecia. Portanto, ele não ficou ansioso com mudanças positivas no tom. No feriado de Ano Novo, Alice sentiu que seu amor estava prestes a decolar. Entre cair na piscina do amor, o nômade disse a ela que nunca ficava em nenhum lugar por mais de 2 ou 3 meses. Está ficando chato. Ele abandonou a escola de artes onde estudou o artesanato. No 3º ano, o desejo de viajar conquistou. Alice partiu para terras desconhecidas em busca do objeto de seu amor, 2 semanas após o aparecimento de melancolia em seus olhos. Mas primeiro me preparei bem. Ela já sabia que Ben não tinha mais nenhuma esposa secreta, então convidou os dois para um café para conversar sobre um assunto importante. Ela pediu café e bolos para todo o grupo para, como ela pensava, adoçar a pílula. Conheci o homem da minha vida. Parece tão. As pessoas chamam esse tipo de amor de pronto para segui-lo até os confins da terra. A Lena agora é supérflua para mim. Deus sabe que nem sempre fui uma mãe tão ruim para ela, sou apegada a ela do meu jeito. Agora quero organizar minha vida pessoal. Se você quiser fazer os documentos, eu te entrego minha filha e vou para casa. Jéssica ficou chocada com esta proposta. Ela não se importava nem um pouco com o fato de a filha de Ben morar com eles. Mas como pode uma mãe abandonar seu filho assim? A imagem do meu filho nadou diante dos meus olhos. Uma agulha afiada de Helga picou meu coração. Se você voltasse, querido, eu nunca entregaria você a ninguém. Ela disse em voz alta. Somos sempre responsáveis por nossos entes queridos. Bem, você ainda nem disse uma palavra. E eu, como sempre, estou com pressa na frente de todos. Concordamos, Alice, em aceitar sua garota em nossa família. Preencha os documentos necessários, assinaremos tudo e recolheremos todos os papéis da nossa parte para a adoção do Alien. Contornando facilmente todos os tipos de problemas burocráticos, Ben e Jéssica adotaram Alien no menor tempo possível. A menina sempre adorou o pai. A partida da mãe foi-lhe explicada como uma necessidade vital. E eles rapidamente encontraram uma linguagem comum com tia Jéssica. Enlotado, mas não louco. Já em seu pequeno apartamento de um cômodo soava o tempo todo uma campainha, certamente participando de todas as tarefas domésticas. A Lena e seu pai estavam pendurando roupa na varanda, ajudando tia Jéssica. E então a metade feminina da família assou na cozinha e o chefe da família foi convidado a vir rapidamente tomar chá. Esta história poderia ter terminado aqui, mas não cabe a nós decidir o que o destino fará. Ela já preparou novos testes para essas pessoas. Outra equipe deveria responder ao chamado onde a casa desabou. Alguém no escritório celestial ordenou o contrário. A enfermeira escorregou direto na varanda da subestação. As primeiras geadas acabavam de chegar à cidade e todos se esqueceram um pouco do gelo traiçoeiro. Em algum lugar do outro lado da cidade, perto de uma casa desabada, as infelizes vítimas aguardavam uma ambulância. A perna do médico estava inchada diante de nossos olhos. Mesmo sem radiografia, ficou claro para os especialistas que se tratava de uma fratura. O grupo Jéssica foi transferido com urgência para o local do acidente. Como sempre, a colecionada Helga, indispensável para passeios em qualquer tipo de estrada de Greg, focou Jéssica. Está tudo montado, você pode ir. Mesmo Helga não argumenta que irá atrás. Ele rapidamente sobe no assento com Greg na cabine. Não há tempo para discussões e brigas.
Há alguns dias, Jessica e Helga tiveram uma conversa séria. Fora do ambiente de trabalho são amigáveis e amigáveis, somente no trabalho mantém a subordinação. A médica iniciou o diálogo, mas começou a crucificar seu subordinado não por falhas no serviço, mas a repreendeu por Greg. Você não tem coração? Ou o quê? Toda a subestação está fofocando que Greg te ama, mas você não é dele. Afinal, todo mundo é bom, tanto externa quanto internamente. E o fato de ter uma cicatriz no rosto só faz o homem parecer melhor. E o que você está me oferecendo? Ele tem medo de mim. Ele acidentalmente toca nele e quiçá. Como devo entender tal reação a mim mesmo? E você diz que está apaixonado. Isso é tudo mentira. Agora Helga dirigia ao lado de Greg e novamente admirava involuntariamente seu perfil viril. A cicatriz havia parado de assustá-la há muito tempo. Greg estava atraente com aquela beleza bem masculina que promete proteção e força a quem está por perto. O único mistério que restava era que ele estava evitando deliberadamente. Se ele te ama, por que isso acontece? Greg estava com medo de chegar a menos de 1 metro de sua irmã. Ele amava demais essa pessoa para ofendê-la com uma manifestação involuntária de seu interesse masculino. E agora, assim que Helga se virou brevemente para a janela, ele rapidamente olhou para ela para admirar novamente sua beleza discreta, mas tão bonita. Quando a enfermeira recolocou a cabeça na posição original, Greg sentou-se como se nada tivesse acontecido, olhando diretamente para a estrada. Uma multidão de curiosos reuniu-se em frente à casa, onde ocorreu um desabamento no terceiro e último andar de um edifício bastante antigo. Ele zumbia como centenas de abelhas alarmadas e cheio de rumores, alimentado por mensagens alarmantes de equipes de resgate, apenas para cantarolar novamente com força total. Você ouviu que a garota foi esmagada por algo pesado no primeiro andar? Ela grita de partir o coração de Helga, e nossos corajosos salvadores ainda não conseguiram alcançá-la. Ao ouvir essa informação, a magra e pequena Jessica ordenou a Helga: prepare uma seringa com um anestésico. Vou tentar falar com o bebê ferido. Ao ouvir essas palavras, Greg e Helga, sem dizer uma palavra, se viraram, e você não pode fazer isso até que a equipe de resgate dê sinal verde. A casa pode desabar a qualquer momento. Não é hora de ter medo de alguma coisa, respondeu a corajosa mulher, tem uma criança ali sozinha, assustada, com dor. Por que então a nossa ambulância existe se é tão lenta quanto uma tartaruga? Com uma seringa com remédio na mão estendida, Jessica correu para o prédio, perto da parede onde estavam ocupados ao mesmo tempo bombeiros com capacetes brilhantes e caras do serviço de socorro. Mulher, onde você vai? Vou tentar rastejar até a garota e dar-lhe uma injeção anestésica. Sou um médico de emergência. A passagem ali é muito estreita. Nenhum dos nossos rapazes foi capaz de pegá-lo. Mas vou tentar mesmo assim. Restos de um prédio, pedaços de gesso, manchas azuis, tinta da parede da entrada, mais entulhos e poeira infinitamente corrosiva. Jessica foi primeiro forçada a se ajoelhar, depois se moveu quase engatinhando. Agradecer mentalmente ao marido por tê-la obrigado durante tantos anos a cuidar da boa forma física, ir à piscina 2 vezes por semana e correr com ele pela manhã. No final do buraco, ela finalmente viu uma garota que foi esmagada pela porta metálica de um dos apartamentos. As pernas do bebê foram pressionadas contra a pesada placa retangular, como uma prensa, e por algum motivo se projetaram para a saída. Era como se a criança estivesse correndo e os problemas a pegassem no processo. Ela se virou e gritou bem alto, e aqui cabem 2 homens magros, e a menina foi esmagada pela porta. Mas já estou dando a ela um analgésico, um sedativo e uma injeção. Não grite, pelo amor de Deus, veio o sussurro de alguém em resposta. Barulhos altos em um prédio tão dilapidado são perigosos agora. Depois de alguns minutos, o bebê ficou quieto. Jessica começou a empurrar a barreira de metal para dentro do apartamento com o ombro. Com dificuldade, o colosso se moveu. Ouviram-se farfalhares atrás e a mulher sussurrou: a menina está relaxada com a injeção, arraste-a pelas pernas e eu continuarei empurrando a porta na direção oposta. Juntos as coisas correram com mais energia.
Os homens puxaram a garota em direção à saída através de um estreito labirinto. A estrada de volta não parecia mais tão assustadora para eles. Jessica hesitou por apenas alguns minutos. Na rua, as pessoas não entenderam o que aconteceu a seguir. Diante de seus olhos, o prédio começou a se dobrar como um castelo de cartas. Apenas 2 jovens conseguiram pular de seus arcos com uma garota nos braços. Jessica, uma médica de emergência pediátrica conhecida por muitos na cidade, ficou enterrada para sempre sob os escombros. Calma, sempre se concentrando rapidamente nas situações difíceis, a enfermeira Helga gritou de partir o coração, correu até Greg, que já havia agarrado nos braços e começou a acariciar sua cabeça como uma menina. Ambos sentiram como se estivessem sendo engolidos por um monstro bem diante de seus olhos. As pessoas estavam movimentadas. Alguém disse que o destino de mais 4 residentes, que ficaram órfãos instantaneamente, era desconhecido, e a equipe de Jessica ficou no meio do caos, abraçando-se com força. Eles agora tinham que ir até Ben para contar a ele e ao bebê Alien a amarga notícia. 2 semanas se passaram. Greg e Helga agora tinham um novo médico-chefe. Idosa pediatra que passou a trabalhar no pronto-socorro do ambulatório infantil da cidade. O homem silencioso e até um pouco severo era um especialista qualificado e experiente, mas a enfermeira e o motorista não sentiam a coesão da equipe. A alma se foi. Tudo parece estar como sempre e nem tudo é assim. Eu não queria ir trabalhar. No dia em que Jessica faleceu diante de seus olhos, eles imediatamente correram para a casa dela. Alien estava no jardim de infância. Ben estava fazendo as malas para partir para mais um treino. Helga nunca tinha visto as emoções no rosto de uma pessoa quando soube que notícias tristes se manifestavam dessa forma. Depois da história sobre os últimos minutos de sua esposa, a escuridão percorreu o rosto de Ben. Num minuto, seus olhos estavam vivos e brilhantes, e então a luz nele se apagou e sua pele adquiriu uma tonalidade cinza. Como encontrar palavras para consolar uma pessoa nessa situação? Tudo o que for dito parecerá vazio e desnecessário. Todas as consolações são inúteis. Helga e Greg perceberam que agora eram supérfluos neste deserto devastado pelo desastre. Eu não queria fugir. Algum tipo de fio grosso e forte agora conectava esse casal, que acabará de testemunhar uma terrível tragédia sem esperança. Após o turno, eles chegaram juntos ao apartamento de Helga. Agora parecia a ambos que não eram necessárias palavras para explicar um ao outro quanto tempo tinham perdido. Helga preparou a comida como se já tivesse feito isso muitas vezes antes. Ambos, após extremo estresse, descobriram repentinamente um apetite tão brutal que uma enorme frigideira com batatas fritas, generosamente recheada de ovos, foi comida em apenas 5 minutos. Anteriormente, Greg sempre pensava, se Helga estivesse por perto, ele a atacaria como um lobo. Tudo aconteceu de forma diferente. Ele tinha tanta ternura por aquela mulher que um pouco mais e ele teria derretido como sorvete no calor. Greg sentiu tanta felicidade por dentro que parecia que todos aqueles longos tormentos de espera não existiam. Quando Helga se perdeu num sono inquieto, ele ainda não conseguiu cair num sono salvador. Ele verificou se parecia que ela estava realmente dormindo em seu ombro, sua mulher, seu sonho, sua visão. Ele ficou muito impressionado com o calor com que Helga tocou a cicatriz feia em seu rosto, como ela beijou a linha curva, olhou nos olhos dele para ver se ele gostava de seu carinho e se comportou como se houvesse um herói, um protetor, um apoio ao lado dela. Ele imediatamente se lembrou do desgosto no rosto de sua esposa quando ele voltou do hospital após ser ferido em um local quente. Ela não disse uma única palavra de "eu te amo, preciso de você". Na história deles, tudo já foi dito há muito tempo. Agora eles estavam simplesmente provando um ao outro que tudo não era um erro, que valia a pena aguentar e esperar que tudo acontecesse exatamente como estava acontecendo para eles. De manhã, Helga disse calmamente, "Greg, você deveria ir para casa pegar suas coisas. Pela primeira vez, meu apartamento está mais próximo do trabalho e mais espaçoso. Depois decidiremos o que fazer com a sua habitação. Eu uniria forças e trocaria nossas posses por algo maior em área." Greg não sabia o que era o conforto familiar tranquilo antes.
Ele e sua esposa viveram em eterna separação. Então, o tempo todo ele sentia algum tipo de inflexibilidade, algum tipo de frieza nas paredes de sua casa. Parece que ele estava junto com aquela mulher dele. A sensação persistente de que viviam separados nunca o abandonou. Então ele constantemente corria para o trabalho. Com a sua Helga tudo é diferente desde o início. Havia algum tipo de confiança de que eu era necessário e importante. Que mesmo quando ele vai ao supermercado fazer compras, em nome de uma amiga, ela consegue sentir falta dele. E ele é recebido tão calorosamente na porta, como se toda vez voltasse de alguma viagem distante. Após a trágica morte de Jéssica, Ben viveu em estado de delírio. De manhã preparei mecanicamente sanduíches e café para mim, ao mesmo tempo que mexia mingau com leite no fogão para Alien. A menina tornou-se sua salvação, sua saída, sua luz na janela. Em seu tempo livre, ele não conseguia ficar no minúsculo apartamento deles. Seus pais, após a dor que se abateu sobre a família, desistiram imediatamente, quase simultaneamente se transformaram em velhos indefesos. As duas famílias mais velhas começaram a buscar consolo no trabalho da terra, plantavam fanaticamente tudo na horta e na horta, encontrando neste trabalho, se não alegria, pelo menos esquecimento. Tentamos não pensar, não lembrar. Eles teimosamente nem levaram a neta para passar o fim de semana. E eles não conseguiram lidar com uma garota animada e curiosa que fazia 100 perguntas por minuto. Nos fins de semana, Ben levava a filha para caminhadas improvisadas. Eles foram para algum lugar distante, perto do rio, montaram uma barraca, vagaram pelo estepe, coletando flores silvestres para o túmulo de Jéssica. Na volta sempre parávamos no cemitério. Ben sentou-se em um banco de madeira e conversou longamente com sua amada falecida prematuramente. Ele lentamente me contou como foi sua semana com Alien. Às vezes, ele se gabava com orgulho de que seus jogadores haviam novamente ganhado outro prêmio em competições de prestígio. Jéssica da foto olhou para ele com seus olhos verde-acinzentados e sorriu com aquele sorriso com que adorava anunciar seu lema de vida: somos responsáveis por tudo. Tenha a gentileza de ir até o fim. Depois de visitar o cemitério, Ben se sentiu melhor por um curto período e a dor passou. Ele também percebeu uma nova característica em si mesmo e ficava irritado com mulheres despreocupadas na rua. Tal uma garota alegre vai se deparar, e ele cuida dela e pensa com raiva, e eu me pergunto, querida, você pisaria assim, de forma imprudente, sob as ruínas de um prédio que estava pendurado por um fio, se o filho de outra pessoa estivesse chorando lá? Ele foi envolvido por um aborrecimento sombrio, porque todos continuam a viver, mas sua namorada o deixou para sempre. Alien cresceu de uma vez. Ainda muito jovem, ela se tornou uma espécie de vovó experiente. Depois do jardim de infância eu nunca fui travesso. Mingau com linguiça é a melhor comida para o jantar. Ler a história da Cinderela pela 100ª vez à noite é sempre como uma nova descoberta. Ela não tinha medo de ficar sozinha em casa se bem precisasse ir a algum lugar com urgência. Depois dessas ausências, sempre perguntava com cautela: está cansado? Deve ligar a chaleira? Deixe-me levar as meias sujas para o banheiro. Ela já perdeu sua segunda mãe. Mas Ben não fez nenhuma pergunta da série quando a mamãe vai voltar. Ou por que moramos juntos? Eles se sentiram bem. Mesmo nesta solidão solitária, eles sempre se entendiam com meia palavra, com meio olhar. Às vezes, à noite, Greg e Helga apareciam com doces ou um bolo. Então todos eles fizeram chás barulhentos juntos, lembrando-se de Jéssica com leve tristeza. Todos os quatro na mesa amavam, todos os quatro sentiam muita falta dela. Ben às vezes queria muito ir para algum lugar longe desta cidade, onde tudo lembrava de um passado feliz. Mas onde podemos encontrar uma nova equipe de atletas bem treinada? E o túmulo da minha esposa está aqui, os idosos estão por perto. O desejo não combinava com a realidade, não importa como você o decifrasse. Eles decidiram comemorar o aniversário da morte de Jéssica em um café. Os ex-colegas do corajoso médico cuidavam de tudo sozinhos. Ben, Alien, os pais foram trazidos para a instituição com tudo pronto.
Greg e Helga se casaram recentemente, tendo decidido não demorar mais para oficializar o relacionamento. A família deles esperava uma nova adição em alguns meses. Recentemente também se mudaram para um novo apartamento, tendo comprado, como haviam planejado, com o dinheiro arrecadado com a venda de seus apartamentos de solteiro. Muitas palavras gentis foram ditas à mesa sobre Jéssica. Ninguém queria sair rapidamente. Desta vez, até os pais de Ben expressaram um desejo ardente de levar a menina para sua casa por alguns dias. Eles sinceramente sentiram falta do bebê. Depois de se despedir dos últimos convidados que se reuniram em homenagem à memória de sua esposa, Ben voltou para casa pelo mesmo parque onde se conheceram. O mesmo banco à sombra de um castanheiro muito antigo. Os mesmos becos com arbustos e flores, protegendo casais apaixonados de olhares indiscretos. No canto mais distante da trilha, alguma companhia está brincando por toda a área, e 3 jovens, todos juntos cercaram uma garota, não permitindo que ela desse um único passo. Os olhos de Ben escureceram por um minuto. A vítima dos bandidos era uma cópia exata de sua esposa na juventude. A garota ficou impotente entre os caras de ombros largos, segurando uma bolsa elegante. Os caras sorriram de forma predatória, apertando o anel em torno dela cada vez mais. Ben acelerou o passo. Gente, vocês não acham que a senhora não quer se comunicar com vocês? Um dos jovens predadores virou ligeiramente a cabeça e murmurou: Cara, você deveria seguir em frente. Nosso amigo e eu resolveremos isso sozinhos, sem a interferência de ninguém. Um calafrio de raiva percorreu o corpo de Ben. Era infinitamente importante para ele agora salvar esta jovem, para evitar que indivíduos atrevidos zombassem dela. Mesmo que toda a empresa se conhecesse bem há muito tempo, mesmo que nada realmente a ameaçasse. Era importante para ele tirá-la desses caras atrevidos e tirá-la daqui. Vá para o outro lado daqui, transeunte aleatório. Somos todos nossos aqui e você é supérfluo. Ben olhou para a garota, cujos olhos verdes brilhavam de desespero. Ela ficou em silêncio e o olhar de Ugal pediu ajuda. Ben não podia estar enganado quanto ao fato de ela estar desconfortável com a cena desagradável que acontecerá ali. A garota vai embora comigo. Dei um ultimato aos rapazes. Ou você vai se arrepender agora que nossos caminhos se cruzaram. Basta olhar para esse homem engraçado. Um membro do trio deixou seus amigos e começou a ficar perto de Ben. Ele não entende nossas ordens da primeira vez. Borzoi foi pego. O cara rapidamente colocou a mão no bolso e tirou uma pequena faca. O que você acha desse argumento? Um nobre cavaleiro que decidiu salvar a honra de uma senhora completamente desconhecida para ele? Você prefere que eu faça cócegas na sua garganta ou vamos ver se a nossa beldade gosta desses jogos? Agora era importante para ele que eles não tocassem na cópia de Jéssica durante os primeiros encontros. Os rapazes abandonaram por unanimidade a vítima, que, em vez de fugir do local, congelou como uma estátua e começou a entrar por todos os lados. Mas este acordo apenas provocou o Ben. Ele só bebeu alguns copos de vodka naquela noite. O resto foi feito pelo ódio à escória que acredita que são os donos deste parque e que tudo lhes é permitido. Quanto mais velho ele era do que eles. Por 10 anos, não mais. Eles quase poderiam ser considerados uma geração, mas aos olhos de seus adversários havia tanta crueldade, havia tanto desejo de legalidade e permissividade que não se enquadrava em nenhum quadro de decência no entendimento do treinador. A luta começou abrupta e ferozmente. O cara com a faca quase imediatamente arranhou seriamente o ombro com a lâmina afiada, como se estivesse provocando e convidando para mais. O mais forte dos 3 atacantes olhou nos olhos de Ben com um sorriso no rosto, tentando derrotá-lo mentalmente no estágio inicial. A garota ficou de lado, com a boca aberta de medo ou de confusão. Ben gritou para ela correr, mas a jovem não desistia. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Não vou deixar você sozinha com eles. Eles estão me seguindo há muito tempo. E então surgiu um caso em que ela foi encontrada sozinha, sem amigos e até tarde.
Estamos todos estudando juntos na universidade, meninos da elite, da juventude de ouro, e eu sou do orfanato. Como um trapo vermelho para um touro, para eles. Todos estão interessados em saber como era a vida na minha infância e juventude em uma instituição governamental. Não era costume deixarmos nosso próprio povo em apuros. E estarei perto. Ben ficou tão distraído com o monólogo da garota que errou alguns golpes fortes nas costelas. Algo quebrou por dentro. Uma fratura, nada menos, pensou ele com aborrecimento. Nessa hora, o cara da faca resolveu se divertir de forma diferente, pulou atrás de uma colega e encostou a faca na bochecha dela. A menina, para surpresa de todos, que antes estava em animação suspensa, não desmaiou e se virou para o rapaz, fazendo com que um fino fio de sangue escorresse imediatamente por sua bochecha e gritou: "Como estou cansado de você, seu bastardo e escória! Você não é nada sem suas mães. Espaço vazio, zero sem pau. O que você pode fazer nesta vida sozinho? Eles levaram embora seu carro caro, suas bugigangas, seu cartão de banco. O que você sabe sobre sobreviver em um bando selvagem de adolescentes?" Nenhum dos homens participantes da luta esperava tal rejeição da bela estudante. O cara ficou completamente louco, até seu rosto escureceu com uma raiva incontrolável. Depois de retirar a faca da garganta da garota, seu oponente juntou-se aos amigos. Agora eles cercavam bem por todos os lados com uma massa de corpos e rostos distorcidos de raiva. Mais tarde, ele mesmo não conseguia se lembrar de como empurrou o suposto líder no peito com todas as suas forças. Ele deu uma espécie de cambalhota de ginástica, levantando os pés do chão, e caiu de costas, batendo com a nuca em um meio-fio forte. Uma poça rubi de sangue espesso começou instantaneamente a se espalhar sobre a cabeça do jovem. Ben, que tantas vezes levou seus rapazes da seção para o posto de primeiros socorros quando eles ficaram feridos, percebeu imediatamente que as coisas estavam ruins. Ele costumava colocar o dedo no pescoço do inimigo, no local onde costuma bater a veia viva. Não havia pulso. O que aconteceu a seguir foi um borrão. A garota voltou a si. Os rapazes começaram a pegar seus telefones, competindo entre si para ligar para algum lugar, pais, serviços, alguns conhecidos importantes. Ben sentou-se na calçada ao lado do cara e pensou febrilmente: provavelmente serei detido agora. O que acontecerá com a garota? Ele rapidamente chamou o jovem estudante para ele. Qual o seu nome? Vou precisar da sua ajuda. Eu sou Vera. Você está dizendo que precisa ser feito? Eu sou Ben. Aqui está uma nota com meu endereço. Chaves do apartamento, telefone dos meus amigos Greg e Helga. Minha filha de 5 anos agora está com os pais. Pegue e dê para meus amigos. Eles cuidarão dela. Quando a polícia, a ambulância e um monte de outras pessoas chegaram, Ben, por algum motivo, estava absolutamente calmo. Aparentemente, foi a vez dele descobrir como eram o pão do governo e a vida na prisão. Ben provavelmente teve uma sorte incrível por ter sido imediatamente levado para o carro Elgacia. Caso contrário, os cães soltos que cercavam o pai de alto escalão do falecido teriam lidado com ele na hora. Vera estava perto de Ben o tempo todo, salva por ele de uma escória que não conhecia limites. Ela ainda conseguiu mostrar à ambulância um corte no pescoço para depois receber um atestado de espancamento. Todos os seus documentos e telefone celular foram imediatamente tirados dele. Enquanto eles lidavam com ele, Jane rapidamente correu para o lado e fez vários telefonemas. Então, olhando nos olhos de Ben, ela mostrou-lhe o polegar da mão, dizendo que o mecanismo para cuidar da filha havia sido acionado. Em geral, ela acabou sendo aquela atiradora desesperada que consegue acompanhar em todos os lugares e em todos os lugares. No julgamento, ela apresentou tudo com tantas cores que os parentes ricos e bem-sucedidos dos participantes da luta quebraram o gelo dessa franqueza. Ela encontrou testemunhas de que o trio de meninos de ouro a perseguia e humilhava há muito tempo. Todos no grupo a respeitavam, mas esses colegas não gostavam dela. A foto da vítima não era das mais convidativas. Sem dúvida, absolutamente.
Sem dúvida, Ben nunca quis prejudicar o menino que estava começando a viver. Este foi um bumerangue muito cruel, mesmo para um jovem tão arrogante. Tudo simplesmente aconteceu do jeito que aconteceu. Ele foi condenado a 5 anos em uma colônia de regime geral por exceder a autodefesa. E a participação de Vera ajudou muito o juiz a tomar a decisão que era ideal para ele. A acusação insistiu em 8 anos de prisão, tentando sempre arrastar o julgamento para outro artigo. O juiz acabou por se inclinar para a primeira opção. Ben não sabia realmente como Greg e Helga conseguiram chegar a um acordo com as autoridades tutelares, mas sua filha foi dada a eles para criarem durante sua estada na zona. Durante a investigação, Veniamin nasceu em sua família. A equipe da ambulância tinha ligações na cidade, pois muitas vezes salvavam filhos não só de pessoas comuns, mas também de autoridades importantes. Quando Helga teve permissão para um encontro, ela conseguiu acalmar Ben. Não se preocupe, amigo, teremos uma menina, ok? Você e Jéssica não são estranhos para nós. Escreverei para você sobre a vida dela regularmente com prazer. Greg e eu iremos até você para um encontro assim que for permitido. Parece que você cumprirá pena em uma região vizinha. Então para nós não é distância. E diga-me, por favor, o que devemos fazer com sua cauda agora? Jane visita Alien o tempo todo, trazendo brinquedos e doces. Ela nos pede permissão para buscar a menina no jardim de infância, levá-la para passear no parque e ir ao cinema para a estreia do desenho animado. Não pensei que a garota se tornaria uma amiga tão dedicada. Nós a conhecemos, é claro, não nas circunstâncias mais agradáveis, pode-se até dizer, trágicas. Ela me defendeu tão ativamente durante as medidas de investigação e falou tão ferozmente no tribunal como testemunha principal. Você nunca sabe como um deles se comportará em condições extremas. Ela acabou não sendo um erro. Senhor, bem, como você é ingênuo quando se trata de relacionamentos com o sexo oposto. Sim, ela se apaixonou por você à primeira vista. Comportamento cavalheiresco, um protetor, sua aparência é o que você precisa. Agora ela já tem 23 anos. Você tem apenas 9 anos de diferença. Ela parece tão jovem devido à sua pequena estatura e fragilidade geral. Retornará. Haverá muito mais coisas boas pela frente. Vocês dois merecem. O guarda que conduzia o prisioneiro após um encontro com uma jovem não entendeu por que esse homem forte sorriu durante todo o caminho até a cela. Como ele poderia ter adivinhado que Ben estava pensando que talvez ainda houvesse felicidade em sua vida se essa pessoa animada de olhos verdes esperasse por ele na prisão? Amor, pode ser diferente. Alguém troca constantemente sentimentos por correntes de cobre, enquanto outros permanecem com o escolhido por muitos anos sem medo ou censura. Depende da sorte de qualquer um.